pode assentar no seu lugar, você já cumprimentou aí o particular tesouro. E nós estamos ministrando todos os livros da Bíblia. E na sequência hoje é o livro de Oséias. E Oséias, o nome vem de Hosana, você conhece essa palavra? Hosana. Oséias significa Deus é salvação. Ó, é interessante que o nome de Josué, que é Iehoshua, que é Deus salva, também chamam ele de Oséias, Deus é a salvação. É um nome bonito, né? Já pensou, você chamar Oséias, você fala, Deus é salvação, Deus é salvação, Deus é salvação. E esse homem tem um trabalho muito estranho, do qual Deus vai usar ele. Ele profetizou na mesma época que o profeta Isaías profetizava. Isaías profetizou 740 a.C. e Oséias 710. Junto com Isaías ele também falava, né? E Oséias profetizou no reino de Israel. Lembrando que Salomão, por causa da idolatria, por causa do amor ao dinheiro e por causa da falta de misericórdia com o pobre, a viúva e o necessitado, Salomão trouxe o rompimento do reino. Ou seja, o reino dividiu em dois. A Bíblia fala que um reino dividido, ele não subsiste. E por causa das loucuras de Salomão, tinha 1000 mulheres, as mulheres perverteram o seu coração. Você pode anotar 1 Reis 11 para você ler em casa. Ele fez cultos e idolatria para aquelas mulheres, sacrificou até filho a Moloque, adorou a rainha dos céus, e Deus falou, eu não vou tirar o reino da sua mão, por amor a Davi, meu servo, mas eu vou tirar da mão do seu filho. E o reino é o quê? Dividido. 10 tribos do norte, chamadas Israel, capital Samaria. 2 do sul, chamadas Judá, capital Jerusalém. E como era de se esperar, todos eles vão para a idolatria. O reino do norte, pior, porque aquele que assumiu, Jeroboão, o reino do norte, ele coloca um bezerro de ouro em Betel, e o povo ia adorar esse bezerro de ouro lá. E Deus levantava os sacerdotes, os profetas, para falar para o povo voltar para ele. E o povo não voltava. Deus falou, Oséias, vem cá, casa com uma prostituta, misericórdia. Eu fico imaginando um profeta, você vai casar com uma prostituta, porque esse povo é assim comigo. Você tem que ver que o profeta fazia o papel de Deus e a prostituta o papel de Israel e Judá. E você vai ter filho com ela e vai botar o nome desses filhos, não meu povo, desfavorecida e Jezreel, misericórdia, olha só, que nome! A palavra Jezreel significa semeadura. E se você não sabe, quando você lê na Bíblia, vale de Jezreel é o vale do Har Megido, ou Har Magedon, aonde vai ter a última batalha do Apocalipse. Então, no vale da semeadura, né, o que Deus vai fazer? Nós vamos ver o que Deus vai fazer. E aquele homem casa com a prostituta, e o povo todo vê o profeta andando com a prostituta e tendo filho com ela, e aquela mulher prostituindo, com outros amantes. E Deus fala para o povo, embora eu amo eles têm adorado Baal, têm adorado o poste ídolo e têm adorado todo tipo de imagem. Mas eu amo eles. A primeira coisa que eu vejo de Deus é a fidelidade dele. E quando Jesus, ele escreve alguma coisa no Novo Testamento, muitas vezes você não entende. É porque Jesus andava com esse povo lá atrás. Jesus acompanhou esse povo durante toda a sua história. Ou seja, Jesus esteve com eles antes dele nascer de Maria. E quando Jesus escreve lá, perguntaram para ele, Senhor, é lícito um homem repudiar uma mulher por qualquer motivo? E ele fala que no caso de adultério, poderia. Mas é pela dureza do coração, que o ideal seria perdoar. Já pensou? Você fala, mas como é que Deus pede uma coisa dessa? Será que ele passou isso? Passou. E o que Deus fez? Você sabe o que ele fez? Porque esse povo adulterou.
Esse povo seguiu outros deuses. Esse povo foi para a idolatria. E Deus podia acabar com eles e criar um novo povo. Mas ele não fez isso. O adultério, ele anula a aliança. Ele quebra a aliança. Mas Deus, em vez de julgar eles fora, casou com eles de novo. O que você acha disso? O que Jesus pede é o que ele fez. Abre aí Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ó, não conforme a aliança que eu fiz com eles, quando eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. O que eles fizeram? Fala, anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que firmarei com eles. Olha lá, em vez dele julgar fora, ele está fazendo uma nova. Uma nova. O que Jesus pede é o que ele fez. Ele não julgou aquele povo fora, ele faz uma nova aliança. E nessa aliança, em vez de ter a lei no papel, ele iria escrever na mente e no coração, para que aquelas pessoas não mais anulassem aquela aliança. Você sabe quem são essas pessoas do qual ele tem desposado? Dá uma olhada para o irmão, fala, é você, tá? Você. Você sabe o que é desposado? Você está achando que é o casamento feito? Lá em Israel não é como o Ocidente, que você chega lá, pede uma noiva em casamento, dá um anelzinho para ela e o pai dela libera para você casar. Não é assim que funciona, não. Lá em Israel, você tem que comprar a noiva. Paga, grana. Você chega e paga o dote. E quando você paga o dote, o pai da noiva fala, primeiro você faz casa para ela, depois você vem buscar, tá? Primeiro você faz a casa. E eu te garanto que a minha filha é virgem. Olha só. Na noite de núpcias, se ela não provasse a sua virgindade, o noivo poderia pegar o dote de volta e aquela mulher morreria apedrejada. Pastor, onde você vê isso claramente? A gente vê isso claramente quando Maria aparece grávida e José resolve deixá-la secretamente. Sabe por que secretamente? Porque se ele falasse que ela estava grávida, ela morreria apedrejada e ele pegaria o dote de volta. Então, meu irmão, o que nós estamos vendo? Jesus, ele foi para a casa do Pai fazer, sabe o quê? Fala, casa para você. E ele só vai voltar quando a sua casa estiver pronta. Olha só. Você está vendo o casamento? Agora, será que Jesus te comprou? Porque Deus comprou esse povo, falou, esse povo é meu. E você, de quem você é? Abre aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Deus te comprou. E quando ele voltar, Jesus voltar, ele espera encontrar essa noiva aí, ó. Fala, virgem, que não adora outros deuses, que não cultua o seu corpo, que não cultua ídolos que falam e andam, que não cultuam o mundo, que não cultuam Mamon, o Deus do dinheiro. Ele espera encontrar uma noiva assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Fala para o irmão, e que não sois de vós mesmos, você não é seu. Continua. Porque fostes comprados. O que aconteceu com você? Fala, foi o quê? Comprado. Agora, glorifica a Deus nesse corpo. Pastor, qual que é o preço? Qual que é o preço que eu fui comprado? O preço que você foi comprado, abre aí 1 Pedro 1,18. Esse é o preço que você foi comprado. Obrigado, minha irmã. O preço que você foi comprado é esse. Não foi mediante ouro, coisas corruptíveis, prata, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
mas fostes comprado pelo, fala para o irmão, precioso sangue de cordeiro, puro e sem mácula, o sangue de Cristo. Você tem dono, o seu noivo vai voltar, e quando ele voltar, ele espera encontrar a propriedade dele. Como? Fala, virgem. É mesmo? Como que é virgem, pastor? Como é que eu vou ficar virgem até Jesus voltar? É só você ser lavado na água da palavra e ficar cheio do Espírito. Abre comigo Efésios capítulo 5, verso 26. Pode voltar ao 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que o quê? Tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Você tem que me agradecer. Eu estou lavando a mim, estou lavando você também, amém? Se Jesus voltar, você vai estar lavado. Você vai estar santo pela água do quê? Da palavra. Continua. Para apresentar a si mesmo, igreja meia boca, avacalhada, no oba-oba, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, fala para o irmão, santa e sem defeito. Quem falou para você que Deus não exige santidade, mentiu para você, tá? Você pode saber que mentiu. Vai tocando do jeito que você achar que tem que ser, que Deus é assim, não é não. Não é não. Ele veio morar dentro de você, para que quando ele voltar, você esteja sem mácula, sem ruga, santo e sem defeito. Agora a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O povo de Israel abandonou o Deus vivo, abandonou a água da vida e agora cavava cisterna rota que não retém água. Se a igreja sai do caminho da palavra, da santidade, ela vai cavar cisterna rota que não retém água. E que água que você tem que reter, hein? Você sabe que água que você tem que reter? Abre comigo João capítulo 7, verso 37 e 38. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus exclamando e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, fala, rios de água viva. O que é isso, hein? Continua. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Nessa noite você tem que reter a água viva, o Espírito, porque Deus espera que do seu interior fluam águas vivas que vão matar a sede dos mortos do mundo, dos secos do mundo, dos sem esperança do mundo. A bênção de Deus na terra, fala para o irmão, é você é a bênção de Deus na terra, você é o poder de Deus na terra, Deus conta com você, porque Ele quer salvar a tua casa, o teu vizinho, Ele quer salvar essa nação. Agora, uma noiva prostituta, está lá o Oséias com a mulher prostituta, eu fico imaginando ele andando, e o povo olhando, misericórdia, lá vem o profeta de Deus, olha lá. Isso é a mesma coisa quando a igreja vai para a prostituição do mundo. O mundo olha para a igreja e fala, isso aí não faz cosca em ninguém. Isso é um bando de crentex, prostituta, que deita na primeira árvore frondosa com qualquer Deus, que se vende pela mentira, pelo adultério, pela fornicação, pela corrupção. Isso aí não faz cosca em ninguém. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite, que se você quiser ir mudar, você vai ser uma bênção na mão dEle, para arrancar pessoas das trevas para a luz, para fazer a diferença no meio de uma geração que está quase que toda
tomada pelo maligno. Ou só eu que estou vendo isso? Do governo às instituições, o maligno está andando, dançando ciranda dentro de tudo enquanto é lugar. Mas ele não pode dançar ciranda na sua vida, na sua casa, em você, porque você, fala para o irmão, você é santo, santo, separado, propriedade do Deus vivo. Você é o poder dele na terra. E Deus chamou aquele povo, falou, vocês são meu povo. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão deitando debaixo de árvore frondosa com Baal, com Astarote, cultuando outros deuses. Eu chamei vocês para serem meus. Deus tem uma característica, meu irmão. A essência máxima dele é amor. E amor também é correção. Sabia que é correção ou não? Quem corrige ama ou não? Abre aí Hebreus 12, 6. E aquele que muito é dado, muito mais será o quê? Cobrado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe como o quê? Filho. Então ele não ia largar desse jeito. Ele não ia largar, o povo de Israel estava entupido de dinheiro. Salomão largou eles podres de rico, e eles não estavam nem aí para Deus. Sabe qual que é o problema do crente? Não é quando está tudo bem, não. Porque quando está tudo bem, ele acha que não precisa de Deus mais. E muitos nunca vão ficar bem, porque Deus sabe que se deixar ele bem, ele larga Deus. Sabia disso ou não? Tem irmão que vai ficar na prova até morrer. E é melhor ficar na prova até morrer do que ter a bonança e rodar para o lago de fogo. E Deus olhou aquele povo que estava na bonança, folgado, adorando bezerro de ouro, falou o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o meu povo, é o povo separado. E o profeta andando com a prostituta, e o povo vendo, e ele mandando um recado, falou, larga a prostituição, porque Deus te ama, como eu amo essa mulher. E Deus falou, você não larga essa mulher, continua com ela. E fica imaginando o cara tendo um filho com a prostituta, 3 filhos. E o povo de Israel vendo o profeta de Deus andando com a prostituta. Hoje Jesus está andando com a prostituta. E essa prostituta, infelizmente, muitas das vezes somos nós. Nós que trocamos ele por aquilo que não é nada. Deus, ele quer que nós larguemos a prostituição. Larguemos a mentira, a malícia, a falta de perdão. E voltemos para o Deus vivo. O Deus que tem prazer em te abençoar. O Deus que prometeu e é fiel e vai voltar para nos buscar. Nessa noite ele te chama, volta para mim, e eu voltarei para vós outros. O povo de Israel desgringolou penha, e o povo de Judá também. Esse fato de Oséias aconteceu antes do Império Assírio levar as 10 tribos do norte cativas. Quando você lê na sua Bíblia, Efraim foi levado cativo, Efraim representa Israel, as 10 tribos do norte. Ele é o cabeça das tribos do norte. Quando fala assim, Efraim entrou em guerra, é as 10 tribos do norte que entraram em guerra. E Efraim vai ser levado cativo. E Deus fala, volta para mim. E eles não escutam a Deus. Se você não sabe qual que é o Império Assírio, eu vou refrescar a sua memória. Você conhece a história de Jonas? Sim ou não? Deus falou para Jonas, você vai lá em Nínive e fala que eu vou destruir aquele lugar. Você sabe o que é Nínive? Os demônios que habitam naquele lugar continuam lá, tá? Nínive é a cidade hoje de Mossul, no Iraque. Você sabe quem comanda esse lugar? O Estado Islâmico. Sabe o que o Estado Islâmico faz? Com cristão e com quem não é do Islã? Esses espíritos que estão agindo ali já agiram no Império Assírio. E eles tiravam a pele do cara vivo, tem na arqueologia, e colocava na muralha da cidade. Império Assírio. Empalava pessoas e fazia pirâmides de cabeça.
Quando Deus falou, você vai lá falar que eu vou destruir, ele falou, o que, eu? Eu? Você está de brincadeira, eu? Ele pegou e foi para o lado oposto. E tem muita gente que acha que o peixe vomitou Jonas em Nínive. Nínive está a 900 quilômetros de Jope, onde Jonas foi vomitado pelo peixe. A história de Jonas correu até ele chegar em Nínive, deve ter gastado quase 1 ano a pé, ou de jumento, sei lá, 6 meses. A fama daquele homem correu até Nínive. E quando ele foi pregar lá, por que eles não mataram ele, hein? Por que eles não pegaram Jonas, arrancaram a pele dele e colocaram para secar? Ah, pastor, porque Deus mandou. O Deus titular de Nínive chama Dagon. É um deus peixe, sabia? É um homem com corpo de peixe, Dagon. Sabe qual que é a fama que chegou em Nínive? Que Dagon vomitou um profeta na praia. Oh, Deus usou o peixe. Porque chegou a fama lá, Dagon vomitou um profeta. E havia uma lenda em Nínive que era para ouvir tudo que aquele profeta falasse. Deus usou de uma lenda para salvar uma cidade inteira. E quando aquele homem chegou lá, o rei falou, é o profeta de Dagon. Misericórdia. O que ele falou? Para a gente arrepender, que Deus vai destruir. Até os jumentos fizeram jejum. Até os jumentos, cavalo, tudo fez jejum. E arrependeram diante de Deus. E Deus poupou aquele lugar. Por causa da pregação de Jonas. Esse mundo ainda não acabou. Sabe por quê? Fala para o irmão, porque você está aqui. Pode falar com ele, porque você está aqui ainda. E Deus aguarda que você seja também como Jonas. Amém? Que você abra a sua boca, que Ele vai encher. Porque Deus tem prazer em salvar. Deus não tem prazer em matar ninguém. Então a história de Israel, esse império de gente boa, fala misericórdia, desceu, pegou as 10 tribos do norte, levou elas cativas, espalhou pela terra, aniquilou a cultura, aniquilou tudo que eles tinham, os cabeças, os reis, e eles perderam a sua identidade. Acabou as 10 tribos do norte. Israel acabou, ficou só Judá. E Deus preservou a Judá, para que o leão da tribo de Judá nascesse. Amém? Glória a Deus. Agora, quem representa Israel, você sabe? Não sabe? É interessante, porque na luta de Jacó, no livro de Oséias, fala, 12, fala que Jacó lutou com um anjo. E os irmãos têm até uma musiquinha, repleplé, né? Jacó segurou o anjo. Quem já cantou essa música? Jacó. Você está cantando errado. Porque quem lutou com Deus foi um homem, ou com Jacó, não foi um anjo. Pastor, mas em Oséias diz que é um anjo. É a palavra anjo no hebraico, malak, é mensageiro. Vão lá ver quem é que lutou com Jacó, que às vezes você está cantando a música. É pecado? Não é nada, pode cantar. Que Jacó segurou o anjo. Jesus é um mensageiro também de Deus, sim ou não? Não é um anjo, o anjo com letra maiúscula. Toda vez que você vê o anjo com letra maiúscula, se trata de Jesus, tá? O mensageiro de quem? De Deus. Abre comigo o livro de Gênesis, capítulo 33, vamos ver. Pastor, não vou cantar mais Jacó lutou com anjo. Pode cantar, meu filho, não tem problema não. Você não vai ir para o inferno por causa disso, não, que bobagem. Abre aí, ó, Gênesis 32, desculpa. Verso 24. Ficando ele só, lutava com ele um anjo, está escrito ali. Quem é que lutava com ele? A palavra hebraico, ish, homem. Até o romper do dia. Sabe quem que é esse homem? Falou, você lutou com Deus. Sabe quem é esse homem? Fala, Jesus de Nazaré é esse homem que lutou com quem? Com Jacó. Agora, mudou o nome dele para Israel. Olha que coisa. Nós estamos vendo que Israel agora, ó, foi dividido entre Judá e Israel foi levado cativo para a escravidão, sumiu. Interessante, né? Você sabe o que significa o nome Jacó, Yaakov? Aquele que segura no calcanhar, ou calcanhar, misericórdia. Olha o nome do cara.
Você aprendeu que é suplantador, usurpador. Se você falar isso lá em Israel, eles batem em você, tá? Tem um monte de Jacó lá, tá? Tem um monte de gente lá que chama Jacó. Você fala, você é o suplantador. O quê? Que você está falando? É melhor você falar assim, você é o calcanhar. Jacó é calcanhar. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a profecia da volta de Jesus? O que Deus quer falar, chamando um homem, o calcanhar, o nome dele é calcanhar, e mudando o nome dele para Israel. Israel fala, aquele que governa com Deus. Você é aquele que segurou no calcanhar do irmão. Tentou puxar o irmão, ó. Mas agora, você vai governar comigo. Você sabe quem também é Israel? Dá uma olhada para o irmão, você também é. O seu chamado é Israel. O seu chamado é reinar com Cristo. O seu chamado é governar com Ele. Abre aí 2 Coríntios 5:20. Você está curioso para saber, né? Israel foi espalhado, ficou cativo. O que isso tem a ver com o nome calcanhar e Israel? Nós somos o quê? Fala, você representa o reino de Deus na terra. Pode falar para o irmão, você representa o reino de Deus na terra. Você representa Jesus de Nazaré no meio das trevas desse mundo. É você. Olha lá, ó. O que é o embaixador do Brasil lá em Portugal? Representa, fala, o presidente do Brasil. Quem é o embaixador de Cristo na terra? Fala, representa o próprio Cristo. Por isso que você é um cristão, uma cópia de Cristo. Agora, o que você tem a ver com Israel, hein? Pastor, achei que Israel era o povo judeu lá. Você não fala que você é gentio mais não. Você sabe o que significa a palavra gentio? Sabe não? Pagão. Você é pagão? Fala, eu sou Israel. Pode falar aí. Eu sou Israel. Você não substituiu Israel. Você também é Israel. Aonde diz que você também é? Abre comigo Romanos capítulo 11, verso 16. Esquece o nome dele não, ó. E se forem santas as primícias da massa, também os ramos o serão. Continua. Se, porém, alguns ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, fala, foi enxertado. A igreja foi e agora a igreja também é o que? Fala, Israel. O mesmo chamado. Qual que era o chamado de Israel? Abre aí Êxodo 19:5. Vamos ver o chamado de Israel. Está dando para acompanhar aí numa boa? Tá, né? Você já leu a Bíblia umas 8, 10 vezes, é tranquilo, né? Não sei por que eu fui perguntando isso, né? Bobagem, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de entre os povos, ó, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falará para quem? Aos filhos de Israel. E para você? Então esse povo foi levantado para levar a palavra de Deus a todas as etnias. Aí, no momento, eles estão cegos. E Deus pegou o encargo deles. Fala para o irmão e passou para você. Jesus, ele deu 3 ordens para a igreja. Daqui a pouco nós vamos ver quais são as ordens. Mas hoje a igreja, você, abre aí 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você foi enxertado. Esse ramo foi cortado, você foi enxertado. E agora?
Agora, vós, porém, você, sois raça eleita, sacerdócio real. Fala para o irmão, nação santa. Olha lá, nação o quê? Santa. Povo exclusivo. Você sabe o que é exclusivo? É exclusivo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te tirou lá do lamaçal das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eres povo, era gentio, pagão, mas agora você é Israel de Deus. Dá glória a Deus, você é Israel de Deus. Olha lá, ó. E qual que é a missão? A missão não sei não, pastor. Minha missão é ser crente. O capeta é mais crente do que você, sabia? Lá em Tiago diz que os demônios creem em Deus e ó. E tem muito crente que diz que crê em Deus e não treme. Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou para ser embaixador. Deus te chamou para ser sacerdote. Deus te chamou para ser filho dele. E Deus te deu uma missão. Qual é a sua missão? Pastor, não sei qual é a minha missão. Você vai saber hoje. Hoje você vai sair daqui com 3 ministérios. Pastor, eu queria tanto ministério. Que bênção. Você vai ganhar. Abra aí Mateus 28, 19. Vamos ver os ministérios que você vai ganhar hoje, de presente. Vamos lá. Qual que é o seu primeiro ministério? Fazer o quê? Fazer crente? Está mandando fazer crente? Você sabe o que é discípulo? É uma pessoa que você discipulou. Seu primeiro ministério é professor. Pode falar aí, professor de Bíblia. Está ali, ó. Ah, não quero ser professor de Bíblia. Então você já está cortado fora. Você tem que ser o quê? Quem que é os seus primeiros alunos, hein? Quem é marido aqui? Seus primeiros alunos é sua esposa e seus filhos, tá? Está ouvindo ou não? Para quem eu tenho que ensinar a palavra? Para a mulher e para os filhos. E depois, para quem Deus colocar na sua reta. A palavra nações é etnos, etnia. Você vai ter que ser um missionário em tempo integral. Você tem uma missão. Fazer discípulos do meio da sua etnia. Sabe quem é a sua primeira etnia? Sua família. Sua segunda etnia? Seu trabalho. Sua terceira etnia? Seus vizinhos, sua cidade, seu país. Se Deus te mandar lá para o Afeganistão pregar, é igual Jonas, já pensou? Filho, estou te chamando hoje. Homem de Deus, você vai lá para o Afeganistão e falar que eu vou destruir aquele lugar. Talibã. Ele pode mandar. Se mandar, você vai. É melhor você estar no Talibã com Deus do que no Brasil sem Ele. Ele não vai fazer isso com você, não. Ele quer primeiro que você pregue lá na sua casa. Amém? Pregue na sua casa. Mas e aí? Missionário em tempo integral. E o terceiro ministério seu, qual? Intercessor. Abre aí 1 Timóteo 2:1. Abre aí. Está lá, ó. Tem gente que tem o dom de intercessão. Aqui tem 2 intercessoras. É gente que acorda de madrugada, Deus chama para... Mas isso não te exime de não orar, não. Eu vou jogar tudo nas costas das irmãs, porque elas são intercessoras. Você também tem que interceder. 1 Timóteo 2:4. Antes de tudo, pois, exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor de quem? De todos os homens. Agora que você ganhou 3 ministérios, o que Deus vai fazer com aquele povo? Você sabe quem virou Israel? Você. Você virou Israel. Israel perdeu a sua identidade e foi espalhado pelas nações. Mas Deus tem uma promessa, que aquele povo que foi espalhado, Ele iria trazer de volta para Ele. Abre comigo Oséias capítulo 1, verso 11. Verso 10. Oséias capítulo 1, verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá
que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, vocês são um povo gentio, pagão, idólatra, serão chamados, fala, filhos do Deus vivo. Você está do lado aí, sabe de quem? Fala, de um filho e de uma filha, do Deus vivo. Olha lá. Continua. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça. Subirão da terra, porque grande será o dia do Armagedon. O nome Jezreel é Har Megido, ou Vale de Megido ou Megido. Você sabe que isso é uma profecia para a volta de Jesus? Não? Quando Deus pegar o Israel, dá uma olhada para o Israel aí, ó, e vai juntar com Judá, os judeus, sabia? Sabia que ele vai juntar Israel com Judá? Não. Quando Jesus voltar, como é que vai ser, hein? Como? Pastor, nós somos a igreja santa. Nós vamos subir o resto que se dane. Isso é na sua cabeça, né? Ele cegou os judeus e agora você sobe o resto que se dane. E você vai reinar na glória, né? Abre comigo, vou te contar um mistério e não vou te cobrar, né? Porque ultimamente eles estão cobrando mistério. Tem uma pastora na internet aí que, dependendo da quantidade de oração, ela cobra 100, 200, já pensou nisso? É a pastora do Pix, quem viu isso aí? Só eu que vi isso? Pastora do Pix, mas eu não vou te cobrar, não. É um mistério, vamos lá, Romanos 11, 25. Eis que vos digo um mistério aí, o crente, pastor, eu fui na igreja hoje, eu quero ouvir um mistério. Você vai ouvir aí, ó. Olha o mistério aí. Eu não vou adivinhar a sua identidade, não vou. Não vou falar também o número do seu sapato, não vou também não, nem seu endereço. E nem vou falar que estou vendo uma chave de apartamento na sua mão. Mas eu vou te contar um mistério que você não sabe, lá. Ó. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Você sabe o que é isso aí? Tem um número, que Deus sabe que número que é, de milhares de milhões, de toda língua, povo, raça e nação, que vão escolher Jesus como Senhor. Quando esse número completar, eu já te adianto que não é 144 mil, não, pastor, eu estava crente que era, pô. Não é não. Tá? São milhares de milhões, de toda língua, povo, raça e nação. E quando esse número concretizar, sabe quem vai voltar? Aquele que eu espero e você também. E aí, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, Mateus 24, 32. As estrelas cairão do firmamento e vai aparecer no céu o sinal. E ele vai enviar os seus anjos para buscar você. Dá glória a Deus que ele vai buscar você. E aí nós vamos sair voando e ficar para sempre com o Senhor, deitado numa rede, com 3 anjos me banando e colocando um bife de picanha na minha boca. Só na sua cabeça também. Tá? Aí você subiu, e aqui na terra, o que aconteceu aqui? E o povo que morreu, e Abraão, Isaac e Jacó, que não confessaram a Jesus como Senhor, e não tem jeito de ser salvo. Ninguém é salvo se não confessar a Jesus. Ninguém é salvo. E aí? E os que morreram antes dele? E os que morreram antes? E aí, como é que faz? Como que faz? Abre aí Atos 4:12, para eu te falar o que eu estou afirmando. Não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Fala para o irmão, somente Jesus Cristo salva. É interessante que o livro de Jó, que eu já ministrei aqui, Jó, todo leproso, detonado, ele traz uma palavra sobre como que Deus vai fazer com esses que morreram antes de Jesus, crendo no Messias. Crendo em quem? No Messias. Abre aí Jó 19, 25 ou 26, ou 24. Vamos lá. Põe o 25, meio termo. Jó 19, 25. É esse mesmo. Eu sei que o meu Redentor, o quê? E por fim,
E ele falou que num corpo glorificado ele vai ver ele. Eu no meu corpo, na minha carne, na minha pele, eu vou ver quem? Deus. Mas Jó morreu, virou pó. Você já leu Ezequiel 37 ou não? Ezequiel 37 não tem ninguém ressuscitando, não. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, eles começam a reviver ali, ó. Começa a criar carne de novo, tendão, pele, e levanta. Ele não levanta num corpo glorificado, ele levanta no corpo dele. Sabe por que ele tem que levantar no corpo dele? Para poder confessar aquele que está voltando para ser salvo, sabia ou não? Jó falou, eu vou morrer, mas eu tenho esperança. O meu Redentor vive. E o dia que ele voltar, eu vou reviver nesse corpo. E na minha pele, na minha carne, eu vou ver a Deus. Será que a Bíblia diz isso, hein? Eu espero que você veja isso do alto, tá? Porque se você ficou aqui, a notícia não é boa para você. Se você é gentio, e você não entregou sua vida para Jesus, ou está na prática do pecado, a notícia não é boa para você não, você vai ficar. E se você não for desses que morreram antes de Jesus, na esperança, você vai ter que encarar o dia do Senhor. E não é uma boa coisa não, tá? E esse, então levantou lá, ó. Lá no Vale dos Ossos Secos, se você não sabe, é o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde tem um cemitério de 3 quilômetros, todo judeu quer ser enterrado ali, porque ele espera que o Messias coloque os pés ali, e ele reviva, para poder ver o Messias. Ele não crê que é Jesus, porque Deus cegou eles, mas eles vão ver Jesus. Abre comigo Zacarias, capítulo 12, verso 10. Você acabou de subir. Ele agora desce, coloca os pés no Monte das Oliveiras. Aquele monte racha, o cemitério ali, ó. E aqueles ossos vão começar a reviver, ó. E sobre a casa de Davi, sabe o que é a casa de Davi? Fala, Judá. E os habitantes de Jerusalém. Derramarei o Espírito. Você foi salvo como, hein? Foi pela graça. E eles? Derramarei o Espírito de quê? De graça e de súplica. Olharão para aquele a quem eles transpassaram. No momento que eles olhar para eles e falar, meu Deus, nós matamos o Messias. Ah, Jesus agora vai fritar eles tudo. Se o judeu não falasse crucifica, ninguém aqui estaria salvo. Ninguém. Duas coisas você tem que saber. Quem matou Jesus está sentado aí do seu lado. É você, o meu e o seu pecado. A segunda, em Isaías 53, 5, ele morreu pelo meu e seu pecado. Isaías 53, 10, o Pai colocou ele na cruz. No 11, ele deu a vida por você. E se o judeu não falasse crucifica, ninguém seria salvo. E aí, o mistério, Romanos 11, 26, para me encerrar, vamos lá. Todo Israel, o que é todo Israel? Fala, Israel e Judá é todo o Israel. Será o quê? Salvo. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, hoje, os judeus são nossos inimigos. Olha lá, ó. Por causa de quem? Nossa causa. Para nós sermos o quê? Salvos. Mas quanto, porém, à eleição, fala, são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e os atributos de Deus são irrevogáveis. Agora, ficou um mistério para trás. O que o calcanhar tem a ver com isso tudo, hein? Não sabe, não?
Pastor, depois que eu me converti, nó, luta demais. Meu irmão, se você hoje está sem luta, pode ficar preocupado. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Ouviu? Vai ter luta, mas vai ter vitória. Amém? Tem luta, mas tem vitória. Todo aquele... E o que é o calcanhar, hein? Ó, abre comigo para encerrar a profecia de Gênesis 3,15. Abre aí. Pastor, nunca ouvi isso na minha vida. Que bom que você ouviu a primeira vez, então. Vai ler Bíblia que você vai ver tudo que eu estou falando aí. Olha lá, ó. Porém, inimizade, a primeira profecia messiânica, entre ti e a mulher, entre o seu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e a serpente vai ferir quem, hein? Calcanhar, olha só. Sabe o que a serpente vai ferir? Fala, Jacó. Sabe quem é o Jacó que virou Israel? Dá uma olhada aí. Você. Sabe o que é ferir o Jacó? A perseguição. Será que ferir Jesus é ferir o calcanhar de Jesus? Será que ferir você é ferir o calcanhar de Jesus? Calcanhar é o que mesmo? Fala, Jacó. E Jacó virou o quê? Fala, Israel. E você está enxertado aonde? Fala, em Israel. Abre comigo o livro para encerrar. Não encerra de jeito nenhum, né, pastor? Misericórdia. Abre aí comigo o livro de Atos, capítulo 9, verso 5. O nosso irmão amado Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Matava cristão, achando que estava fazendo coisa boa para Deus. Na cegueira da religião dele, loucura, ele matava. Igual um islã, hoje explode os outros, a mesma coisa. Olha lá, ó. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele pergunta, quem és tu, Senhor? A resposta diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo tem jeito de perseguir Jesus, mas ele tinha jeito de perseguir o calcanhar. Fala para o irmão, você, o calcanhar. Perseguir Jesus é perseguir Israel. E Israel é composto de duas testemunhas, judeu e igreja. São as duas testemunhas que são perseguidas na terra. Pastor, tem que ficar com medo de quê? De nada. Você é imatável, dá glória a Deus, você não morre mais não. Você não sabia disso? Não, então é outra novidade para você. Você não morre mais. Você passa, troca de endereço, passa da morte para a vida. Todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Você crê nisso ou não? Pastor, e essa perseguição? Ó, no Canadá já é cadeia pregar na rua. Na Inglaterra também, tá? Isso não demora a chegar aqui, não. Não demora. Você está preparado? O que eu faço para estar preparado? Fica santo, só isso. Fica cheio do Espírito, fica santo, que não interessa governo, capeta, não interessa nada. Se levantar gigante vai cair, se tiver muralha vai cair, porque Deus é o seu ajudador, é o seu juiz, é o Senhor da sua vida, e Ele é fiel. Então é isso que acontece. Ferir Jesus é ferir você. Agora diz que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Serpente tem que... Pastor, será que vai aparecer uma jiboia? E Jesus vai lá e... Não. Você sabe o que é cabeça? Líder. Cabeça é chefe. Cabeça é a autoridade máxima. Você sabe quem é o cabeça da igreja? Colossenses capítulo 1, depois você lê lá 16 a 19, Cristo é o cabeça. Você sabe quem é o cabeça da serpente? Não? É o anticristo. Jesus vai vir e vai dar glória a Deus que ele vai, ó. Não vai ter nem o trabalho de pisar, não. Ele vai destruir ele com o sopro da sua boca. Abre aí 2 Tessalonicenses, vamos nos colocar de pé, vamos. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8.
Então será de fato revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará, com e a manifestação da sua vinda. Você está preparado, meu irmão, para as coisas que irão acontecer? O evangelho do oba-oba não vai te salvar, não. Nem o evangelho que massageia o seu ego também não vai, não. O evangelho que salva é o da porta estreita e do caminho apertado. O evangelho que salva é aquele que Cristo é o Senhor. Não você é o Senhor, nem o pastor é o Senhor, mas Jesus é o Senhor. O evangelho que salva é aquele que põe Cristo em primeiro lugar na igreja, na sua vida e na sua família. Esse vencedor, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Eu não sei como que você está, como que você entrou por aquela porta. Mas assim como Deus não rejeitou Israel, a Bíblia diz que todo aquele que vai até ele, todo, de modo nenhum, ele lança fora. Você acredita nisso? Eu era a coisa mais improvável de estar aqui hoje. Eu era um projeto falido, mas eu fui até ele. Sabe o que ele fez? Me pegou. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Quem sabe nessa noite Deus está te chamando, hein? Quem sabe Deus te quer de volta. Quem sabe você precisa retornar para os caminhos dele. Quem sabe você tem que confessar com a sua boca Jesus. Arrepender dos seus pecados. Porque Deus tem prazer em abençoar, em salvar, em libertar. Deus tem prazer em restaurar sonho, casamento. Ele tem prazer em destruir as obras do diabo. Tem alguém aqui nessa noite que precisa dessa oração? Pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Ou eu preciso retornar para os caminhos do Senhor. Meu irmão, você viu ali que os judeus vão ter que levantar e confessar publicamente. Vão chorar por aquele a quem eles transpassaram. Há 28 anos atrás, alguém falou, você quer Jesus? Eu pulei lá do meu lugar, não quero nem saber quem está do meu lado, estou pouco me lixando, o que acha? Falei, eu quero. A minha vida nunca mais foi a mesma, eu não estou nem aí para que os outros pensam. Porque o dia da minha morte não vai ter pastor, não vai ter esposa, não vai ter filho, ninguém comigo. Sou eu e a escolha que eu fiz em vida que vai fazer a diferença lá. Se você precisa e quer confessar Jesus, ou retornar para os caminhos dele, eu quero orar com você. Se você quer, levante a sua mão, eu vou orar com você. Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus, pode vir, vem cá, glória a Deus, serás o quê? Salvo. Aí, ó. E se você não se converter, e não se tornar como essa criança, ó, de forma nenhuma você entra, a glória a Deus. Isso aqui é Deus falando para você, ó, aqui, ó. Vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Estende sua mão para cá, tem mais alguém aí? Tem alguém que quer vir? Pode vir. O pequenino veio aqui puxando a fila, ó. Não? Então vão orar por ele. Senhor, que bênção, ó. É o Senhor que está nesse negócio, o Senhor que trouxe ele aqui. Eu peço que o Senhor toma conta dele, todos os dias da vida dele. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor dele. Ó Deus, que ele seja um profeta do Senhor. Que ele cresça em prudência e sabedoria, cheio do teu espírito. E que faça diferença no meio dessa geração pervertida. Que ele seja usado para arrancar pessoas das trevas para a luz. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida desse pequenino. Que o Senhor o encha do Espírito desde agora, Pai. E que as pessoas que andarem com ele vejam a diferença de hoje, de ontem para hoje. Eu oro e te agradeço por essa vida preciosa, Pai, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração e te convido, entra na minha vida. Eu declaro
eu declaro que o Senhor que o Senhor é o meu tudo é o meu tudo. e eu me entrego Eu me entrego nas tuas mãos, nas tuas mãos, de corpo, de corpo, de alma de alma e de espírito. e de espírito. E digo ao Senhor: Eu digo, Senhor, eis-me aqui eis-me aqui para fazer para fazer a tua vontade. a tua vontade. Eu te amo Eu te amo e te entrego a minha vida, e te entrego a minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Deus te abençoe, tá? Glória a Deus. Amém. Pastor Celso, pode assentar aí no seu lugar. O nome é Samuel. Sabe o que significa? Pedido de Deus, ou de Deus o pedir.